Olá pessoal, alguém está me ouvindo? Oi pessoal, o tio Jeová lá de Brasília, seja bem-vindo. Pessoal, eu tive que recomeçar aqui, reconectar, que a gente está tendo uma oscilação na internet, ok? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Tá tudo tranquilo? Então deixa eu recomeçar aqui. Bom, então o que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que o Espírito Santo imprimiu no meu coração nessa manhã. E eu quero falar sobre peças. Eu coloquei no bannerzinho para compartilhar com vocês. E o peças ele está em hebraico. Em hebraico significa passagem. A passagem da saída do povo do Egito para a terra prometida. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês, sobre a Páscoa. Anteriormente eu estava perguntando para vocês qual é o significado da Páscoa para você. Eu queria que você dissesse um pouquinho o que você entende sobre a Páscoa. Eu sei que alguns já tiveram alguns comentários, eles falaram um pouquinho sobre o que eles têm como entendimento sobre a Páscoa, mas eu gostaria que vocês pudessem estar interagindo para que a gente possa compartilhar aquilo que o Espírito Santo imprimiu no meu coração. E antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui e falar que essa palavra vai ser uma palavra poderosa. Eu gostaria que você compartilhasse, tem um símbolozinho uma asa delta, e compartilha com as pessoas, compartilha com seus colegas, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra impactante na sua vida, tá? Aqui a Vitor, ele compartilhou que é um sacrifício perfeito de Jesus, e realmente ele é um sacrifício perfeito. Eu quero primeiro falar sobre o significado da palavra Páscoa. Eu achei interessante que eu descobri que no inglês tem dois termos, tá, que o inglês usa. Tem um mais comum e o que é menos usado. O mais comum no inglês se chama Easter, tá? O Easter ele vem de uma deusa. Essa deusa é a deusa da fertilidade. Ela vem com essa deusa. No inglês é usado com esse termo. Agora eu quero falar de um outro termo que não se usa muito, que se chama Passover. O Passover significa passar por cima. É nessa palavra que a gente vai dar menção, tá? E passar por cima, Passover, a gente vai estar ministrando, falando justamente sobre isso, sobre o que é passar, o que é passar por esse processo, tá joia? Então vamos lá. O povo de Egito ele estava no cárcere, ele estava como escravo há já 430 anos no Egito. Deus ele chama Moisés e dá uma instrução na última praga, que é a praga que ele ia, o anjo da morte passaria e ali morreria todos os primogênitos. E Deus ele deu uma instrução para Moisés. Moisés foi instruído para que um cordeiro fosse recolhido nas casas das famílias, e ali fosse feito o sacrifício desse cordeiro e colocasse nos umbrais da porta o sangue desse cordeiro. O que acontece ali naquele momento? Os primogênitos, como foi lançado como direção para Moisés, os primogênitos seriam mortos. O anjo da morte passaria, mas o sangue aspejado no umbral das portas livraria aquela família, livraria aquela criança, o primogênito. E eu quero compartilhar com vocês justamente sobre esse momento. E alguns símbolos, alguns elementos da Páscoa que fazem parte da lembrança desse momento da saída do povo de Egito para Canaã. E eu gostaria de falar sobre de alguns elementos. Eu fiz menção de 4 elementos. E esses 4 elementos
Jesus ele sintetiza tudo. Mas eu quero pontuar alguns deles. O primeiro elemento fala sobre o cordeiro. O cordeiro, ele tem que ser perfeito, ele não pode ter mancha, ele não pode ter defeito, tá? Ele precisa, se a família for pequena, a família poderia chamar um vizinho, uma outra família para compartilhar junto. E eu quero fazer só um parênteses aqui, preste atenção. Quando nós falamos do cordeiro sendo compartilhado na família, dentro da casa, Deus ele ali estava falando da estrutura familiar, do ponto principal, entendeu? Dessa estrutura social, tá? Aqui, ó, o Danilo falou aqui que em Efésios 2:6, creio que a Páscoa significa uma nova vida com Cristo. Amém. Por estarmos unidos com Cristo. Então, deixa eu dar continuidade aqui com o primeiro elemento. O primeiro elemento é o cordeiro. O segundo elemento é o asmo. Ele fala do levedar o fermento. Então, preste atenção. Como está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 16, 3, ele pontua também como o pão da aflição. O fermento é um símbolo da corrupção e da decadência moral, ou seja, algo oposto à santidade de Deus. O que a gente precisa entender sobre o pão asmo? O pão asmo, ele mostra que o povo precisava trazer a lembrança do momento que ele viveu ali em Egito. E esses elementos, ele traz essa lembrança. O terceiro elemento fala da erva amarga, entendeu? Dos tempos difíceis. O quarto elemento são 4 taças, tá? As 4 taças falam da taça da santificação, a taça da libertação, a taça da promessa. São 4 promessas que Deus faz com o povo de Israel, que está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo do 6 ao 7. E a taça da aceitação, que está lá em Malaquias, do versículo 4, do 5 ao 6. Eu vou só pontuar, mas eu não vou dar muita ênfase. Eu quero entrar justamente na nova aliança. Essa fala da velha aliança. A velha aliança, ela pontua para o sacrifício de animais. Nós estamos vivendo a nova aliança. E é justamente sobre a nova aliança que eu quero dar mais ênfase com vocês. E onde Cristo, na nova aliança, ele sintetizou todos os elementos em apenas 2 elementos. Jesus ele passa 3 Páscoas com os discípulos, mas apenas uma Páscoa. A Bíblia descreve os discípulos, está lá em João, capítulo 2. Do versículo 13 ao 14, na primeira Páscoa fala assim: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Preste atenção. Jesus ele entra na igreja, no templo, e lá no templo ele se indigna com o comércio que estava dentro do templo. Deixa eu poder esmiuçar o porquê que Jesus ele se irou tanto com o comércio dentro do templo. Alguns judeus que não viviam longe de Jerusalém, eles passavam praticamente 1 ano juntando dinheiro para que no tempo da Páscoa eles pudessem viajar para Jerusalém, comprar o cordeiro, tá? Trocar o dinheiro, a moeda da cidade onde eles estavam pela moeda ali atual, e ali eles fazerem o sacrifício. E além disso tudo, eles teriam que ter dinheiro para viagem, teriam que ter dinheiro para se hospedar em Jerusalém, eles teriam que ter dinheiro para poder voltar para a cidade de origem deles. Mas o que acontece? Por incrível que pareça, naquela época havia superfaturamento na venda dos produtos, na venda do cordeiro. Então, Jesus ele se indignou tanto, porque muitos
ali levavam também além do longe e guardava, fazia a reserva a sua reserva financeira para poder viajar até Jerusalém, participar da Páscoa no templo. Eles eram hostilizados ali junto com esse comércio dentro do templo. Então Jesus ele se indigna com isso, entendeu? Tá comentando aqui, a Páscoa para nós cristãos representa a libertação pela morte do Cordeiro Santo e puro, assim como Moisés fez com todo o povo de Israel, para marcar também o dia da libertação. Amém, Rony, é isso mesmo, bênção demais. O segundo momento de Páscoa que Cristo teve com os discípulos está lá na multiplicação dos pães. Ele fala aqui, ele subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão. Preste atenção, querido, todas as vezes que você olha para a Páscoa, ali está sempre apontando a família, para estarmos juntos, como família. E olha, preste atenção. Ali Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia milhares de pessoas. E Cristo compartilhou esses peixes e pães com aquela multidão, com aquela família. E a terceira Páscoa está lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 8 em diante. Essa eu quero ler com vocês. Essa Páscoa foi a Páscoa que a Bíblia detalha, faz todos os detalhes. Lá no versículo 8, eu vou ler aqui. No versículo 8 fala assim, ó. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escute, quando entrarem na cidade, o homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele está. E digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos com o apóstolo e disse: como tendo desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus tinha o desejo, ele ansiava. Em algumas versões fala que ele tinha anseio por sentar naquele lugar. E ele está ceando, ele está participando, ele está ali junto com eles nessa Páscoa. Deixa eu falar algo importante. Existe um desejo tão grande no próprio Cristo de estar junto conosco, de participar da Páscoa. De estar junto conosco ceando. Preste atenção. Ali havia um anseio tão grande com Jesus. Continuando, no versículo 16. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo vocês que nunca mais beberão deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graça a Deus, e seguindo e partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo, que entrego a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Gente, é algo extraordinário. Naquele momento, Cristo estava sintetizando todos os símbolos dos elementos em dois elementos: o pão e o vinho. O pão aponta para o corpo dele, o vinho aponta para o sangue. Quando nós sintetizamos, nós vemos o princípio da estrutura da festa da Páscoa judaica e olhamos para a nossa
para como nós entendemos a nova aliança, como nós compartilhamos essa nova aliança através da obra da cruz do Calvário, como Cristo fez todas as coisas e consumiu. Querido, preste atenção, o amor dele por nós foi tão grande, foi tão intenso, que ele abriu mão de todas as coisas, de tudo aquilo que ele tinha por você. E eu quero te dizer, querido, que essa é a maior alegria que nós podemos ter. A Páscoa aponta realmente para a morte e para a ressurreição. E agora, como cristão, nós estamos olhando para a volta de Cristo para sermos arrebatados desta terra. Nós estamos aqui como família. Algo interessante que eu observei, que quando Jesus estava na cruz, ele olhou para Maria e para João. E ele pediu para João cuidar da mãe dele. Preste atenção, ali estava se formando uma família. Muitas das vezes nós olhamos para a família como sangue, família de sangue. Quando Cristo aponta para a família, ele aponta para o corpo. Quando nós ceiamos o corpo, nós abraçamos com família. Como lá no Egito, ele foi sacrificado para simbolizar a passagem, a saída. Preste atenção, quando a família terminava aquela cerimônia, aquele jantar, e eles se abraçavam, o corpo daquele cordeiro estava esmiuçado dentro do corpo daquela família, mas quando eles se abraçavam, o corpo daquele cordeiro estava unido novamente. Ele aponta para a família. É o tempo de nós, como família, estarmos juntos, compartilhando pão, ceando. Todas as vezes que olhamos a ceia e partimos o pão, é como família. A família, ela tem essa estrutura, é a base da estrutura da igreja. Quando nós entendemos isso, querido, ninguém que está no meio dessa estrutura passa por qualquer adversidade. Entenda o que eu quero dizer. Não passa. Deixa eu só continuar. No versículo 19, Deus pegou o pão e deu graça a Deus. E seguindo partiu o pão e deu ao apóstolo dizendo: isto é o meu corpo e que entrega em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E depois do jantar, o mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança, feito por Deus com o seu povo. Aliança que é a garantia pelo seu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, preste atenção. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos debaixo do amor e da graça de Deus. Essa é a Páscoa. Nós estamos no momento de estarmos juntos em famílias. Amém? O sangue de Cristo, ele veio para santificar. Ele veio para nos purificar. Ele veio para nos separar deste mundo. O pão, ele veio para trazer cura. O corpo de Cristo foi dilacerado. O corpo de Cristo foi totalmente esmiuçado. Porque por mim e por você, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as dores, todos os pecados nossos. E ele nos fez santo, nos fez curado. Nos fez livre. Você é santo pelo poder do sangue de Cristo, pela obra da cruz do Calvário. Deixa eu contar algo. Preste atenção. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Jesus conta os detalhes dessa ceia que aconteceu aqui em Lucas 22 para ele. Lá no versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, fala: porque eu recebi do Senhor este ensinamento. Preste atenção, ele recebeu, Paulo difundiu naquele momento os ensinamentos de Cristo, os detalhes da ceia. Nós estamos olhando para um momento, nós estamos passando nós estamos passando em um tempo, e esse tempo é onde nós estamos dentro da casa,
com as nossas famílias e ao qual nós temos a oportunidade de ministrar a Páscoa e falar das benfeituras que Cristo fez através da cruz do Calvário. Preste atenção, querido. Esse vírus não pode tocar a família de Cristo. Nada, nenhuma diversidade. Porque o sangue de Cristo agora, antes estava nos umbrais da porta. Você pode pegar antes se fez nos umbrais da porta. Agora na nova aliança, o sangue, ele está dentro de você. Ele está no seu coração. Ele está sobre você, ele está te guardando e está te protegendo, querido. Você foi guardado pelo poder do sangue de Cristo. Preste atenção. Jesus, ele termina aquele momento e ele vai orar no Getsemane. Eu quero fazer um parênteses. Quando você vai numa joalheria e você vai ver um brilhante, a primeira coisa que o vendedor faz é pegar um veludo negro e colocar na mesa. E em cima da mesa ele coloca os brilhantes, só para realçar o brilho dos brilhantes. Naquela noite, quando Cristo estava no Getsemane e ele estava olhando, seria a noite mais negra, a noite mais obscura sobre a face da terra. Preste atenção. Cristo, ele sobrepôs o veludo negro para que nós hoje nos pudéssemos brilhar, para que nós hoje, através da obra da cruz, pudéssemos ter o real brilho, a pedra lapidada em nós, através do Espírito Santo. O veludo negro é para poder realçar o brilho desse diamante. Você é o diamante que Cristo, por obediência e amor do Pai, por todo o planeta, por todo o mundo, foi feito por você, querido. Aquele momento daquela noite fez brilhar você. Sabe, as taças apontam para a aceitação. As taças apontam, deixa eu voltar aqui só para... A taça aponta para a santificação, para a libertação, promessas e aceitação. Cristo, ele fez tudo isso através da obra da cruz. Ele te santificou, ele te libertou, ele lançou as promessas da palavra na sua vida. Ele te aceitou do jeito que você é. Ele te aceitou. Querido, não importa. Preste atenção, é para você vir do jeito que você está. Essa palavra é para que você possa difundir, para que você possa compartilhar. Querido, preste atenção. Cristo, ele santificou, ele nos aceitou, ele nos libertou, ele lançou promessas sobre nós. E não tem como o inimigo levante circunstâncias. Eu estou mergulhado nesse sangue. Eu não abro mão de estarmos celebrando e trazendo lembrança a nós a morte de Cristo e a ressurreição dele na minha vida. Preste atenção, querido. A família, ela se reúne em volta da mesa. Cristo estava com os discípulos em volta da mesa. A mesa, ela tem um símbolo muito importante. Ela traz unidade. Nesses dias, nesse final de semana, esteja junto com a sua família, esteja ao redor da sua mesa, celebrando, se alegrando com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Na sexta, houve a morte. No sábado, Cristo foi enterrado, mas no domingo, ele ressuscitou. Ele se fez escuridão naquela noite, seria a noite negra, para que nós pudéssemos brilhar hoje, através do amor dele, através da graça que ele derramou sobre as nossas vidas. Querido, não abra mão disso. Não perca essa oportunidade. Estamos vivendo os últimos segundos. Nós precisamos ter um coração aberto. Nós precisamos ter uma mente aberta para entender o tempo em que nós estamos.
Não abra mão desse tempo. Não seja apenas espectador, mas seja participativo. Participe desse momento. Querido, preste atenção. Esse é o tempo de você estar junto com a sua família, ministrando a Páscoa, trazendo a lembrança daquilo que foi feito na obra da cruz do Calvário. Eu quero fazer citação lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 7, fala assim: jogue fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento. Como vocês de fato já são, porque a nossa festa de Páscoa está pronta, porque Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Nós não precisamos fazer sacrifício. Nós precisamos apenas crer e aceitar a obra da cruz do Calvário. O problema é que muitas das vezes nós queremos, pela justiça própria, achamos que devemos fazer algo para nos sentirmos aceitos. Para ter de fé em Deus. Preste atenção, querido. Só tem duas coisas que precisamos fazer: aceitar e crer. Aceitar e crer. Somente isso. E as outras coisas, tudo. Cristo já fez todas as coisas na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado. O corpo dele foi dilacerado. Apenas para você, hoje, aceitar e crer na obra da cruz do Calvário. Essa palavra, ela precisa ser chama dentro de você. Ela precisa inflamar o seu coração de alegria. Ela precisa inflamar o seu coração e mostrar para você que existe saída. E a saída é Ele, é Cristo em nós. A esperança, Ele é a nossa esperança. Nós temos que depositar todas as nossas expectativas nele. Querido, olha, nós estamos vivendo em tempos a qual a igreja tem sido guardada, a igreja ela não vai ter sofrimento. O pastor Rubens tem pontuado isso. O que o mundo jaz em aflição, o mundo já tem passado dificuldade, o mundo. A Bíblia aponta para o mundo, não para a igreja. Por quê? Porque Cristo está guardando a igreja. A igreja é você. Quando nós enfrentamos a família de Cristo instituída lá no Éden, Deus ele instituiu, a vida de Cristo agora está dentro de você. E quando nós nos unimos em um só corpo, o corpo de Cristo está formado em nós, todos juntos, em família, partilhando pão, partilhando vinho, de nós como família celebrarmos a Páscoa, trazermos a lembrança de tudo aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Ele libertou o povo de Israel, estava aprisionado há mais de 430 anos. O povo foi livre, o povo foi liberto e houve a passagem. Querido, preste atenção, esse é o tempo de nós termos o entendimento que estamos passando e crendo que Cristo, ele vem resgatar a noiva, uma noiva limpa, pura. Esse é o tempo de nós nos estarmos separados, de estarmos nos santificando, buscando, orando, jejuando. Não abra mão disso. Não tem como você, como igreja, não estar no meio disso tudo. Você que está fora da igreja, você que está me ouvindo, eu quero que você possa entender que Cristo, ele fez toda a obra da cruz do Calvário por amor a você. Porque ele te amou. Ele derramou seu sangue carmesim por você. E eu quero te dizer, querido, que você pode entregar a sua vida. Você pode derramar o seu coração diante dele. Porque você será totalmente guardado pelo sangue dele. E nenhum mal te atacará, nenhum mal chegará perto de você. Amém? Amém. Olha o que o Rony colocou. A noiva é cuidado pelo noivo. Isso, Rony. Isso, ele zela pela sua igreja, ele zela pela sua noiva.
Eu sou a igreja, você é a igreja, todos nós somos uma igreja, nós formamos o corpo de Cristo, nós formamos a família. Querido, você é o brilhante e o Espírito Santo está te lapidando a cada dia. Permita com que o Espírito Santo te lapide. Você está entendendo? A ressurreição de Cristo veio para trazer vida. Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos totalmente aniquilados, não havia esperança, não havia condições nenhuma, mas através da obra da cruz do Calvário, Cristo nos libertou, Cristo nos deu vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo em vida em abundância, querido, e creio que nesse tempo não te faltará nada, não haverá nenhuma assolação sobre a tua vida. Querido, vai haver multiplicação no seu celeiro. Querido, preste atenção, eu quero que você pegue a palavra, declare a palavra na sua vida. Você precisa declarar, repreenda todo pensamento ruim. Todas as vezes que algumas pessoas vêm dizer coisas que realmente temos sendo sucumbido com tanta informação, pessoas que não têm o entendimento, pessoas que estão realmente fora desse contexto. Querido, eu quero dizer, você tem autoridade de repreender. Com todos aquilo que vem contra os princípios, contra a palavra de Deus, repreenda. Você pode ter parentes, você pode ter amigos que estão o tempo todo sendo bombardeados de tanta informação negativa. É o corona, agora a gente vai passar fome, ninguém está trabalhando, não tem dinheiro, vou ficar sem salário. Querido, que Deus é esse? A obra da cruz do Calvário foi perfeita e Ele vai cuidar de você. Ele vai zelar pela sua vida. A palavra é a base, é a estrutura de tudo aquilo que você precisa. Profere a palavra, leia a palavra, estude a palavra. O que nós precisamos é interagir com a palavra. Queridos, nós temos vivido na nossa igreja, no nosso corpo, todos os dias nós temos tido palavra. Nesses últimos dias, todos os dias Deus tem lançado palavra. É o pastor Jonathan, é a pastora Poliana, o pastor Rubens, o Anísio junto com o Danilo. Todos os dias nós temos tido palavra. Querido, preste atenção. Nós precisamos ser alimentados por essa palavra para que a nossa fé aumente e possa realmente fazer valer tudo aquilo que Cristo fez em nós. Querido, preste atenção. Todas as vezes que você lança a palavra sobre a sua vida, que você profere a palavra, você está lançando vida. E a morte não pode vir, a morte não combina com a vida, porque através da cruz do Calvário, Cristo venceu a morte. E Ele nos deu vida. Ele nos deu vida para que hoje nós possamos viver em níveis diferentes, totalmente fora daquilo que o mundo está vivendo hoje. O mundo está em aflição, mas nós, igreja, não. Estamos cobertos, estamos debaixo da sombra do Onipotente, estamos guardados por tudo aquilo que Cristo fez na obra da cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, querido, declare vida sobre a sua família. Declare vida sobre a empresa que você trabalha. Declare vida no empreendimento que você tem. Declare vida naquilo que está morto. Declare vida em tudo aquilo que impede a manifestação do poder de Deus, da obra da cruz do Calvário na sua vida. Declare. Cristo venceu a morte por nós. Querido, não abra mão disso. Não abra. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza sobre a vida do seu patrão. Profetiza sobre a vida dos seus empregados. Profetiza sobre a vida do dono da sua empresa. Se você não pode sair, se você realmente está cumprindo, você está aqui cumprindo, não desobedeça os cumprimentos do decreto que foi dado pelo nosso governo, mas coloca a mão, estenda a mão sobre os seus vizinhos, declare vida, profetiza sobre a vida dos seus vizinhos. Não abra mão. Eu quero dizer, declare vida sobre os nossos governantes.
Eles estão mortos. Eles têm se sucumbido, eles estão corrompidos pelo fermento. Querido, declare vida sobre a vida deles. Cristo é vida, declare sobre a vida deles, declare sobre a vida do nosso presidente, sobre as pessoas que estão à volta dele. Esse é o tempo de nós, como família, estarmos celebrando e apontando vida, apontando Cristo. Somos nós que proferimos a palavra. Querido, temos a grande oportunidade de proferir o evangelho, de proferir as boas novas. O próprio Cristo falou que faríamos coisas que ele fez. Ele não tinha Instagram, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha redes sociais. Hoje nós temos. E olha o tanto que nós podemos alcançar, o tanto que podemos ministrar a palavra, o poder do evangelho. Querido, estamos na Páscoa. Junto nós vamos compartilhar o pão. Como foi gratificante, como foi bênção ser participativo de podermos juntar todas essas cestas básicas e levar para aquelas pessoas que estão ali no lixão, sem condições de estar num sinal pedindo uma esmola, ou de repente estar vendendo uma água, vendendo alguma coisa no sinal, e a igreja se uniu de forma extraordinária. O pastor Rubens fez um vídeo e postou nas internet. Muitas pessoas fizeram doações e hoje essa igreja levou essa cesta lá. Querido, preste atenção. Isso é o corpo, isso é compartilhar o pão. Isso é compartilhar o cálice. Querido, preste atenção. Esse é o momento de compartilhar o pão. Como família, de trazermos todos juntos, trazermos a unidade dessa estrutura. Querido, preste atenção. Está na hora de nós colocarmos essa semente para fora e multiplicar ela. A igreja agora não vai ficar entre quatro paredes. A igreja agora ela vai sair das quatro paredes. Nós estamos usando os meios sociais. E eu tenho certeza que vai ser um avalanche. Vai ser uma bomba atômica na boca do inferno. Nós vamos resgatar muitas vidas para o Senhor. Esse é o tempo de alcançarmos vidas para o Senhor. E você vai fazer parte dessa história. Você está incluído nessa história. Eu tenho certeza que muitos verão a glória de Deus na sua vida, verão os milagres de Deus na sua vida. Querido, compartilhe essa palavra. Eu quero te fazer um desafio. Faça um vídeo. Compartilhe um versículo. Ministre a palavra. Fala do amor de Cristo. Fala da obra da cruz do Calvário. Não se sinta coagido. Não se sinta tímido. Esse é o tempo. Ah, Nil, vão tacar pedra, vão me perseguir, querido. Glória maior está nos esperando. A glória maior está lá no céu. A glória maior está na eternidade nos aguardando. Eu quero fazer esse desafio para você. Ministre para os seus contatos. Faça um vídeo, faça um áudio, compartilhe. Eu vou ser sincero com você, eu tinha um pouco de resistência com as redes sociais. Mas o Espírito Santo inflamou algo no meu coração. E inflamou primeiro no pastor Rubens, inflamou no pastor Rubens, no pastor Jonathan, inflamou no meu coração. Essa é a ferramenta que Deus estabeleceu para nós. Vamos usufruir. Faça vídeos. Ministre os versículos da palavra. Apenas um minuto para nós ministrarmos as boas novas. Falarmos da obra da cruz do Calvário. O sangue agora está dentro de nós. O sangue puro de Cristo está dentro de nós. E nós agora compartilhamos o pão. A palavra do Senhor. Compartilhamos ela literalmente. Quando nós precisamos ajudar alguém.
Querido, não seja espectador, não seja apenas ouvinte, não fique estático, não seja passivo a tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Ah, eu estou preso, eu não posso sair de casa, estou cumprindo um decreto. Querido, preste atenção. As fronteiras de Deus é ilimitado. Deus ele não gera limite para que nós possamos propagar o evangelho. Você que estabelece o limite. É você que estabelece as barreiras. Então preste atenção, querido. Nesse momento, entenda. Viva o propósito de Deus na sua vida. Propaga as boas novas. Esse tempo de Páscoa, reúna com a sua família. Ministre a Páscoa sobre a vida deles. Ministre a ressurreição, a morte de Cristo e a ressurreição como vida em abundância para nós. Ministre vida a todas as pessoas que estão à sua volta. E nós iremos cumprir as promessas, iremos cumprir as profecias. Nós faremos a última colheita. Nós seremos esses que estaremos aqui prontos para fazer a última colheita. E a maior glória está nos céus. A maior glória está na eternidade. Não tem nome, não tem um pastor na frente, não existe título denominacional, não existe agora a igreja do Senhor. Não é a Orvalho, não é a igreja batista, a videira, a Assembleia de Deus. Acabou. Agora é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor se levanta para fazer menção das promessas e da profecia da palavra, para pregarmos o evangelho, para propagar as boas novas. Mas tenha em mente que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então ele que vai manifestar o poder, a glória do Senhor sobre você. Amém, queridos? É tudo isso que o Espírito Santo imprimiu no meu coração. Eu quero te dizer que como a nova aliança, hoje como povo cristão, povo separado de Deus, nós vamos celebrar juntos em família. Chame seus amigos. Ministre na vida deles. Proclame o evangelho sobre a vida deles. Coloque a mão, impõe as mãos sobre ele. Porque o sangue carmesim está sobre você. E quando você impuser as mãos, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver santificação. Tudo por intermédio da cruz do Calvário. Tudo por intermédio pela obra da cruz do Calvário. Querido, caminhe, não pare, não seja passivo, não fique estático, se movimenta em Deus, vá em frente, siga todos os projetos de Deus que Deus colocou na sua vida. Ah, Nil, eu tenho um ministério. O ministério é esse. Propaga as boas novas. Ministre a palavra. Use os seus canais. Use os seus canais de relacionamento. Ministre a palavra. Amém, querido? Olha, eu quero te dizer, nós estamos na igreja orando das 8 às 20 horas. Todos os dias, de segunda a sábado. Nós temos um culto online às 10 horas da manhã. Nós temos tido live todos os dias. E eu quero te dizer, querido, nós temos também tido um curso de casais que começou nessa quarta-feira. Todos os dias nós estamos sendo ministrados para que a nossa fé não seja abalada. Porque quanto mais nós ouvimos, mais fé nós temos. Então ouça a palavra. Propaga o evangelho. Fique firme. Não titubie. Filtre aquilo que você ouve. Filtre aquilo que você vê. Se encha da palavra para você proferir a palavra. Porque esse é o tempo da igreja estar fora. Fora que eu digo das quatro paredes.
está nas redes sociais, está ministrando. Você que está fora de Cristo, você que em algum momento se desviou, em algum momento se sentiu desqualificado de estar nesse caminho. Eu quero te dizer, querido, Cristo te ama. Cristo não abre a mão de você. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer dar a mão sobre você. Porque em si mesmo você precisa tentar ser melhor. Cristo te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. Ele é que vai fazer tudo o que precisa ser feito em você. Ele vai te lapidar como brilhante. E Ele vai fazer você brilhar nele, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Se arrependa. Só aceite. E eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, eu quero colocar essa vida que está aqui diante de Ti, ouvindo essa palavra. Senhor, que o Senhor possa tocar no seu coração, que o Senhor possa aceitá-lo do jeito que ele está, que o seu sangue carmesim possa santificá-lo, perdoando, Senhor, dele, Senhor, de todos os seus pecados, de todas as suas falhas. Senhor Deus, para a igreja, que a igreja possa ver, possa sentir e viver como família, vivendo a verdadeira Páscoa de nós. Senhor Deus, que como família nós possamos, Senhor Deus, estarmos juntos nesse momento, vendo o propósito principal do Senhor. Que essa pessoa que levantou a sua mão, que colocou Cristo, aceitou o Senhor Jesus Cristo, que aceitou o Senhor como seu único e Salvador, possa nesse momento, Senhor Deus, sentir a alegria, a tua paz e o teu amor. Que ele sinta o teu abraço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. É de Deus demais, nós podemos compartilhar e falar do amor dele, falar da graça dele, falar da obra da cruz, falar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nesses 3 dias, estejam juntos, declarando vida, a vida de Cristo. Não há morte, não há morte sobre a vida da igreja. Não há morte. Libere a vida. Coloque as mãos sobre aquelas pessoas que precisam ter a vida de Deus. Amém? Nós temos 2 elementos, o pão e o vinho. Compartilhe o pão, compartilhe o vinho. E viveremos um tempo da igreja, como família, em qual nunca vivemos. Esse é o tempo. Amém, queridos? E muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui. Amém? Como o Rony escreveu aí, nós somos marcados por Cristo. Marcado pelo sangue de Cristo. Nós temos a marca dele em nós. Amém? E eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo para mostrar para o mundo a verdadeira igreja. Amém? Glória a Deus a todos. Amém. Obrigado, tio Jeová lá de Brasília. Palavras abençoadas. Amém. Eu conto com vocês amanhã também na live do Danilo e do Anísio. No domingo, às 10 horas, também teremos a live do pastor Jonathan. O pastor Jonathan vai estar ministrando para nós. No culto de domingo, às 10 horas. Amém, queridos? Quero desejar para vocês um final de semana abençoado. Cheio da presença de Deus. Cheio do amor e da graça dele. Amém? Que você seja impactado por tudo aquilo que Cristo fez em você, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe a sua vida.
E fique firme, você que entregou sua vida.